Olá, muito bom dia. Terça-feira, dia 20 de setembro, Giro Fortaleza de seu manhã está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza. E na edição de hoje, Rua Torres Câmara está sendo recapeada. É uma das 30 ruas e avenidas que estão incluídas no pacote de recapeamento da gestão. Confirmada a primeira morte por varíola dos macacos no Ceará. Você sabia que estamos na Semana Branca? Ações de odontologia são intensificadas para garantir a saúde bucal. Essa semana, as nossas unidades elas estarão fazendo atividades de promoção de saúde, justamente alusivas a esse cuidado com a saúde bucal da população. Também estamos na Semana Nacional do Trânsito. A MC intensifica ações para melhor conscientização de todos os envolvidos no ato de dirigir. É uma política que está tornando Fortaleza uma referência nacional e internacional sobre segurança viária. A gente fala ainda dos bons resultados na educação. 85% dos alunos matriculados na rede municipal de ensino concluem a série adequada na idade certa. Além da gente ter conseguido reduzir essa distorção, diminuir esse tempo de conclusão do ensino fundamental, a gente também tem evoluído na aprendizagem. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. Sejam todos muito bem-vindos e a gente abre essa edição falando das obras de requalificação viária que seguem aqui na capital. A Rua Torres Câmara, na Aldeota, por exemplo, está sendo recapeada. A via é uma das mais de 30 ruas e avenidas que estão incluídas no pacote de recapeamento lançado no mês passado pelo Executivo Municipal. Os trabalhos se concentram no trecho que vai da Rua Barão de Aracati até a Avenida Desembargador Moreira, totalizando cerca de 1.550 metros. A pavimentação da Rua Torres Câmara faz parte de uma intervenção maior que ocorre desde a Rua Pinto Madeira, no centro, e seguirá até o cruzamento das ruas Eduardo Garcia com Tomás Rodrigues, na Aldeota. O serviço de pavimentação asfáltica teve início após a via ter passado pelo processo de fresagem, ou seja, a raspagem da camada de asfalto antigo e a preparação para receber o novo asfalto. O prefeito Sarto esteve na Rua Torres Câmara e acompanhou parte do andamento da obra na manhã desta segunda-feira. Nós estamos aqui na Torres Câmara e ela é uma das principais artérias que recebe aí um número elevadíssimo de veículos e de transporte público e ao lado de 30 outras grandes vias. Vou fazer o total de 50 quilômetros que nós vamos estar reconstruindo asfalticamente. Esse é todo esse perímetro que a gente vai. Tem ruas aqui na Parangaba, por exemplo, a Nereu Ramos está praticamente terminada. E a gente vai fazer uma fresa, que eu já, quando do lançamento do pacote, que vai custar à prefeitura 50 milhões de reais, a gente faz a retirada do asfalto antigo, faz o aplainamento da terra com o sistema novo e aí recoloca um asfalto completamente novo. Ao todo, serão recuperados quase 4 quilômetros de via que ligam a parte central da cidade e cortam diversas avenidas da capital. O corredor recebe diariamente mais de 20 linhas de ônibus. A intervenção total já realizou a fresagem das ruas Pinto Madeira, Torres Câmara e Eduardo Garcia, além de terem concluído a pavimentação da Rua Pinto Madeira. O objetivo agora é realizar a pavimentação asfáltica da Rua Torres Câmara e Eduardo Garcia. Essa demanda ela segue a demanda de fluxo de pessoas, né? Primeiro, as vias em que recebe o transporte público, onde passam os ônibus e vans que transportam fortalezenses. Na sequência, as vias em que funciona o maior fluxo da cidade. Então, assim, esse
projeto é um projeto que, na verdade, tem uma sequência natural dentro da cidade, ele não para, é um programa maior e ganha um volume, ao passo em que a gente faz a recomposição a partir da retirada desse pavimento com o uso de fresa e recomposição ao nível natural dessa cobertura asfáltica. O pacote de recapeamento de Fortaleza tem investimento em torno de 50 milhões de reais, que incluem os serviços de fresagem, pavimentação e sinalização, com a entrega de mais de 50 quilômetros de extensão de trechos recuperados. Falar agora de saúde, gente, porque infelizmente foi confirmada a primeira morte por varíola dos macacos aqui no Ceará. Foi um paciente de Crateús e, segundo a Secretaria da Saúde, a pessoa morreu por complicações de saúde e também a existência de comorbidades. Não foram repassados dados pessoais sobre a vítima, como idade ou gênero. Ao todo, o Ceará tem 247 casos confirmados da doença. Entre as 1.017 notificações, o estado já descartou 514 casos e classificou 14 como prováveis e 220 como suspeitos. E olha só, estamos na Semana Branca da Odontologia, onde são intensificadas ações de promoção à saúde bucal. Em Fortaleza, os 116 postos de saúde seguem com atendimentos odontológicos gratuitos. Para muitos, a ida ao dentista pode levar anos. Muitas vezes, com a correria do dia a dia, o cuidado com a saúde bucal fica um pouco esquecido. De vez em quando eu vou, né? Fazer manutenção, essas coisas. Uma vez por ano. Muito difícil ir no dentista. O que algumas pessoas não sabem é que criar hábitos mais saudáveis pode ajudar a prevenir diversos problemas bucais. Algumas atitudes simples, como escovar os dentes após as refeições, usar corretamente o fio dental e cuidar da alimentação, devem fazer parte da nossa rotina. A ida ao dentista também deve ser frequente, pelo menos 2 vezes por ano. Vão ter pacientes que vão precisar retornar no intervalo de tempo menor, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Vão ter pacientes que vão voltar só de 6 em 6 meses. E vão ter também pacientes que podem chegar aí até só uma vez por ano. Isso vai ser muito individualizado, né, de cada paciente, mas com certeza o mínimo que a gente recomenda seriam visitas de pelo menos de 6 em 6 meses. Na semana dedicada à prevenção e promoção da saúde bucal, os postos de saúde da capital promovem ações de incentivo aos cuidados com a higiene da boca para prevenir doenças. Nas nossas unidades de atenção primária à saúde, nós temos o atendimento odontológico prestado à população e essas semanas as nossas unidades elas estarão fazendo atividades de promoção de saúde justamente alusivas a esse cuidado com a saúde bucal da população. Além disso, a gente tem os nossos centros de especialidades odontológicas, que são os nossos centros especializados. Então, caso a pessoa precise de um atendimento mais complexo, ela vai ser encaminhada da atenção primária, ou seja, do posto de saúde para o CEL, onde ela vai poder fazer o restante do seu tratamento. Guilherme vai ao dentista desde bebê. Em casa, o menino adora escovar os dentes, mas sempre com a supervisão da mamãe ou da vovó. Tem que ficar olhando os dentes dele direto, porque ele gosta de comer muito bombom, essas coisas, aí por isso que ele tem que escovar os dentes. Com os dentes limpinhos, o Guilherme só quer saber de esbanjar sorriso e simpatia. Coisa fofa. Educação agora, gente, nós vamos conversar com a secretária da Educação sobre os bons resultados que a capital conseguiu quando ultrapassou a meta proposta pelo Ministério da Educação de pontuação do IDEB. Fortaleza teve a maior pontuação quando comparada a cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. O IDEB acompanha e pontua a educação fundamental do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano em todo o país. A meta proposta pelo MEC era de 5,5 pontos nos anos iniciais em Fortaleza. A cidade alcançou 5,8. Já para os anos finais, a meta era de 4,7 pontos. A capital conseguiu 5,2.
O índice auxilia no monitoramento da educação básica, além de servir para direcionar esforços e políticas públicas. Ele é avaliado nas duas etapas, né? No Fundamental 1, que é as crianças de 1º ao 5º ano, e no Fundamental 2, as crianças, os jovens já, né, de 6º ao 9º ano. E o IDEB, ele mede, né, ele faz a aferição não só da proficiência que reflete o aprendizado em português e matemática, mas também o fluxo interno da escola, que é aprovação, reprovação e abandono. Fortaleza teve a maior pontuação quando comparada a cidades com as maiores redes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. Algumas ações foram fundamentais para a conquista desses resultados. É um cenário bem positivo que nos anima muito a continuar, né, trabalhando e reforçando, né, e também fortalecendo as políticas que a gente já vinha fazendo com as inovações que temos trazido e superar cada vez mais essas médias, né, nas próximas edições do IDEB. Existe um elemento fundamental na hora que percebemos que Fortaleza garantiu atender a meta estipulada pelo Ministério da Educação do IDEB. Um desses elementos é garantir que o aluno esteja dentro de sala de aula. Ou seja, no momento que há uma falta de um estudante, a escola se compromete em fazer uma busca ativa, em saber onde esse aluno está e garantir que no momento seguinte ele retorne à sala de aula. A gente começou um programa muito eficiente que tem sido sucesso, inclusive fora de Fortaleza, com até estudos, né, que têm comprovado a eficácia através do Unicef, do nosso monitoramento da frequência. Então, a primeira tarefa é colocar a criança na escola e ter o tempo pedagógico garantido. Não tivemos mais irregularidades no calendário escolar, tempo de aula também muito observado, de forma muito firme pelas escolas, né, tudo isso com o apoio, né, dos professores e da gestão escolar, que é a liderança, né, que apoia o professor na sala de aula, né. No próximo bloco a gente fala ainda sobre educação, mas é outro tema, falando sobre educação na idade certa, já, no próximo bloco. E ainda, como estamos na Semana Internacional, na Semana Nacional do Trânsito, a MC está intensificando aí as ações para melhor conscientização de todos os envolvidos no ato de dirigir. Já, depois do intervalo, te espero. Giro Fortaleza de seu manhã de volta para você. Muito obrigada pela sua companhia. São 10 horas e 26 minutos. Estamos ao vivo aqui na TV Terra do Sol. E, gente, durante essa semana, a MC realiza ações aí em alusão à Semana Nacional do Trânsito. A ideia é intensificar um tráfego mais seguro por meio da conscientização de condutores, passageiros, ciclistas e pedestres. Na abertura da programação foram realizadas ações educativas com distribuição de panfletos, antenas corta-pipa e ainda plaquinhas para bicicletas. Excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagem proibida. Imprudências que podem provocar acidentes graves. Mas com responsabilidade, muitos desses sinistros poderiam ser evitados. Devido à imprudência, que é o maior causador da... Eu agora mesmo venho passando aqui na faixa de ciclismo, que vem de lá para cá, o carro entra sem nem dar sinaleira. Então, esse acidente acontece devido a essas coisas, né? A imprudência do ciclista e também do motorista, né? Porque às vezes a gente vê aí, o ciclista não respeita o sinal também. E também essa parte de pedestre, os caras ultrapassam, às vezes, pro lado da via dos carros. Aí é o perigo, mas se andar os dois direitinho, ocorre tudo bem, viu? No trânsito é preciso cautela, prudência. Basta uma ação impensada para que as consequências sejam danosas. Imagine se essas ações estiverem aliadas à raiva, euforia ou ansiedade, por exemplo. Um estudo realizado por um instituto dos Estados Unidos revela que conduzir um automóvel com estado emocional alterado pode aumentar em até 10 vezes o risco de envolvimento em acidentes. Na Semana Nacional de Trânsito, cidades de todo o país realizam discussões sobre o assunto, no intuito de promover a conscientização quanto aos impactos das emoções na segurança viária. O ato de dirigir, ele é um ato
que apesar de ser muitas vezes mecânico, ele é complexo, ele exige uma boa capacidade física e capacidade mental. E a Secretaria Nacional de Trânsito, ela indica trabalhar esse tema. Na terça-feira, é o dia de prevenção do suicídio, a gente vai ter um comando especial, justamente falando dessa questão da capacidade mental. A pessoa está passando por situações muito conturbadas mentalmente, e isso pode aumentar o risco desse usuário e dos demais usuários no trânsito. Em Fortaleza, a Autarquia Municipal de Trânsito iniciou a semana com ações educativas na Praça da Imprensa. Na quarta-feira, que é o dia da pessoa com deficiência, né, o dia de combate de visibilidade daquelas pessoas com deficiência. Na quinta-feira, que é também um dia muito especial, que é o Dia Mundial Sem Carro, Fortaleza recebe mais 1,9 quilômetros de infraestrutura cicloviária. E na sexta-feira, que é um dia aí que é um marco para a gente, vai ter posse o Conselho Municipal de Segurança no Trânsito, que vai congregar todas as secretarias de Fortaleza, para que a gente possa manter essa política, que é uma política campeã, que é uma política que está tornando Fortaleza uma referência nacional e internacional sobre segurança viária. Todos os anos, a Semana Nacional de Trânsito quer chamar a atenção da população para os perigos nas vias. A responsabilidade de fazer com que o trânsito seja um ambiente mais saudável é de todos nós. É necessário que haja uma mudança de comportamento para que vidas sejam preservadas. Respeitando as leis já resolve muita coisa. Diminuir a velocidade, né, e prestar muita atenção, porque tem muita gente que não faz o dever correto, né? É isso, né? Trânsito é responsabilidade de todos nós, né? Desde o pedestre aos veículos maiores. E agora a gente volta a falar sobre educação. O Censo Escolar 2021 apontou que 85% dos alunos matriculados na rede municipal de ensino concluem a série adequada na idade certa. Uma conquista importante que atesta a melhoria da qualidade da educação oferecida aqui na capital. Um desafio para a Secretaria de Educação foi garantir que os alunos concluíssem o ano escolar dentro da idade prevista pelo Ministério da Educação. A análise da distorção idade séria acompanha exatamente essa relação. Em 2012, por exemplo, quase 40% dos estudantes estavam fora da idade adequada. No ano passado, não passaram de 15% dos alunos. Além da gente ter conseguido reduzir essa distorção, diminuir esse tempo, né, de conclusão do ensino fundamental, a gente também tem evoluído na aprendizagem. E aí onde está o sentido de corrigir a distorção. Que quando a criança está na sua idade certa, ela está preparada, né, dentro das suas condições físicas, biológicas, né, para o aprendizado necessário para aquela etapa. A reprovação e o abandono escolar estão entre os principais fatores para essa distorção. Uma escola eficiente reduz esse cenário. Tudo isso tem a ver com essa tarefa que a educação precisa fazer. E isso envolve não ter o efeito, né, da reprovação, porque isso é muito maléfico também para o desenvolvimento da criança. Primeiro porque ele já vem com um fator de insucesso, né? E a escola também precisa refletir sobre isso, e é o que nós temos feito. Que a escola ela existe para que o aluno tenha sucesso, né? Então, a criança reprovada, o que abandona, não é um prejuízo, não é um insucesso da criança, é um insucesso da escola, do sistema, né, que não foi capaz de oferecer, né, àquela criança, àquele estudante, todas as condições que ela tem direito. A partir do momento que Fortaleza consegue reduzir a distorção idade séria, ou seja, garantir que o aluno da idade adequada termine a série adequada, acontece também um impacto na educação de jovens e adultos. Isso porque não há necessidade desses alunos dessa faixa etária terem que recuperar o tempo perdido. Logo, na hora que nós observamos os dados da quantidade de alunos matriculados no EJA em Fortaleza, quando comparamos 2022 com 2020, nós temos uma redução de quase 3.000 alunos matriculados no EJA. A educação de jovens e adultos, ela surgiu justamente por uma dívida que o país tem com a educação. Quando não existia escola para todos, foi gerando uma população, né, jovem e adulta que não tinha acesso.
E aí foram vários programas, e quando esses programas eles concluíram, né, sua eficácia, a escola regular ficou com essa missão. Quando a escola foi definida que tinha ingresso para todos, a gente precisava dar conta, né, de não gerar mais essa demanda. Mas, infelizmente, ainda geramos. Mas por que ela vem reduzindo? Justamente porque a gente está corrigindo essa distorção, né? A gente está dando condição que a criança ingresse na escola na etapa obrigatória, que é aos 4 anos, no infantil 4, né, na educação infantil, e que conclua o ensino fundamental pelo menos até 14, 15 anos, né, 15 anos no máximo. E assim chegamos ao fim da nossa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias você tem ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Até lá. Tchau, tchau.